Apocalipse 2, nós vamos ler a partir do verso 8. Lemos assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse verso tem sido a minha canção nos últimos anos, quando eu tenho visto intensamente o Espírito falando às igrejas. Bota a mão sobre os seus ouvidos e fala assim: meu Pai, que eu tenho ouvidos nessa noite, e que o teu Espírito fale nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de eu entrar no texto dessa noite, eu queria compartilhar algo que o Senhor tem colocado no meu coração a respeito dessa época estranha que a gente tem vivido, em que pessoas, irmãos, têm simplesmente abandonado o seu posto e ido atrás das coisas mais fúteis, mais banais, mais materiais desse mundo. Ontem eu conversava com um irmão a respeito de uma visita que ele tinha feito a um antigo companheiro nosso de batalha. Ele levou uma palavra dura para ele, falou assim: você é um sem vergonha, olha o que você está fazendo com a sua vida. E o irmão passou uns 4 dias sem falar com ele, porque ele está desviado, mas não se considera um desviado. Presta atenção. Hoje pela manhã a gente falava a respeito de um outro, exatamente na mesma situação. Pensa em gente boa, que se botar um microfone para pregar, prega. E nós já vimos isso. E a palavra é a mesma: eu estou correndo atrás disso, eu estou correndo atrás daquilo. E irmãos, eu virei para esses irmãos e disse o seguinte: eu chamo isso de Demas. É a síndrome de Demas. Quem é Demas? Demas é um personagem que aparece muito pouco no Novo Testamento. É um companheiro do apóstolo Paulo, que estava ali em momentos importantíssimos. E de repente, no momento que Paulo mais precisava dele, Paulo estava nas últimas. Segundo Timóteo, ele fala: eu estou perto de ser derramado como libação. Ele ia ser morto na prisão. A gente conhece bem a história. Ele vira e ele fala assim: Timóteo, vem logo, eu preciso que você venha depressa. Sabe por quê? Porque Demas, amando o presente século, me abandonou. E o que é amar o presente século? A palavra século aí no grego é aion, que é a mesma palavra traduzida por mundo, lá na parábola do semeador, quando fala daquela semente que cresceu, mas amando os cuidados desse mundo, correndo demais atrás das coisas desse mundo, parou de frutificar. Infelizmente, as pessoas elas acham que porque as coisas estão dando certo na vida delas, Deus está as abençoando. E meus irmãos, eu quero dizer para vocês que Satanás também manda bênção. Algumas pessoas que estão nas mãos dele, estão ali sendo simplesmente escravizadas, ok? As pessoas que estão contra ele, estão em guerra com ele, é o que a gente vai ver no texto dessa noite. Mas irmãos, existem aqueles que têm uma consciência do reino, que um dia já serviram a Deus, e que hoje, sabe o que acontece?
Satanás nos deixa em uma posição confortável, alimenta as suas ambições e os coloca em condição inofensiva, distante da guerra. Sabe aquele jogador café com leite? Quando eu era criança, a gente ia jogar bola com os mais velhos e eles falavam assim: esse aí é café com leite. Não estava nem num time nem no outro. Era a criancinha que estava correndo igual um bobão lá no meio. Gente irrelevante na batalha que está acontecendo nesse mundo. E pensam que felicidade é conseguir estar bem no sentido material, curtir as coisas dessa vida, se projetar profissionalmente, se projetar academicamente, ter um corpão sarado, seja lá qual for a sua ambição. O propósito do Demas é amar as coisas desse mundo. Enquanto, meus irmãos, aqueles que nasceram de novo e têm uma consciência da batalha, a nossa satisfação é estar no meio do fogo cruzado mesmo, é estar no meio da guerra. Eu falava para um irmão hoje aqui no aconselhamento, do início do meu namoro com a Jennifer, eu já contei isso para alguns de vocês, ali naquela esquina, meus irmãos, eu no alto meio fio, ela embaixo. Eu olhei nos olhos dela e falei assim: você sabe que você não é o primeiro lugar na minha vida, não é? E ela fez essa cara assim que ela está fazendo. Aham, eu sei. E aí eu completei: você sabe que se Deus me chamar para ir para a África, passar o resto da vida lá, eu vou. Você sabe, não sabe? No início do relacionamento, ela casou sabendo. E ela disse: eu sei. Você sabe por quê? Porque se a gente está lá no meio de uma favela, ajudando gente que muitas vezes não merece, a gente está feliz. Mais feliz do que esses atores de Hollywood cheios da grana, realizados, com um corpão, com a pessoa que queria do lado, cheio de dinheiro, e que se matam, e que tiram a própria vida. Meus irmãos, que tristeza eu lembrar de Robin Williams, que tanto me fez rir, que parecia: esse cara deve ser muito gente boa de conviver. Já pensou em passar uma tarde rindo, batendo papo com o cara? Satanás teve vitória, ceifando a vida dele pelo suicídio, porque tinha tudo, mas não tinha o principal, meus irmãos. É importante a gente entender tudo isso, para entender até melhor todo esse processo dessa carta que nós lemos agora, a carta de Jesus a uma igreja chamada Igreja de Esmirna. Porque assim, ao contrário das outras cartas, com exceção de uma, as cartas de Jesus às igrejas da Ásia eram assim: eu tenho contra ti que você está fazendo isso. E levantava um ponto positivo, mas mostrava: tem problema. Mas com o povo de Esmirna é um pouquinho diferente. Jesus começa se apresentando. Vamos voltar ali no texto. Até essa apresentação dele é importante para você entender o todo. Essas coisas diz o primeiro e último, que esteve morto e tornou a viver. Eu quero que você perceba a maneira como Jesus se apresenta para a sua igreja. Irmãos, ele não é um derrotado, ele é o eterno. Quando ele foi feito menor do que os anjos por um período de tempo, quando ele foi feito um bebezinho, foi por pouquíssimo tempo. Ele já existia antes e já era Senhor dos senhores e Rei dos reis, o Criador de todas as coisas. Esse é o nosso Senhor. E no momento que ele é morto, ele ressuscita e ele vai para a direita do Pai. Ele é vitorioso, ele é o eterno. É aquele, meus irmãos, que era, que é e que há de vir. Ele esteve morto, mas ele reviveu. Ele não é aquele Jesus do crucifixo, todo arrebentado. Você sabe como que Jesus é descrito no Apocalipse, a forma atual dele, glorificada dele, com uma série de figuras proféticas que mostram poder. É pés de latão reluzente. Você sabe o que é isso? Pé de metal é para esmagar, meus irmãos, soltando fogo pelo olho. A boca dele sai uma espada. Você sabe o que é isso? É a arma mortal daquele tempo, era a arma de batalha. Há juízo saindo da boca de Jesus, há poder saindo da boca de Jesus.
Esse é o Senhor que nós servimos, e a história ela já está escrita. Quando Jesus manda essa carta para o pessoal lá da igreja de Esmirna, eu quero que você entenda que a visão dele é completa, não é simplesmente para o sofrimento que eles estavam vivendo. Jesus vê o todo porque ele é eterno e ele sabe o final da história, e eu te conto o final da história. Ontem à noite a gente conversava, eu, o Tiago, mais o Eric, viajando na volta de Jesus, no reinado do Messias. E eu falando para eles uma coisa que eu amo nessa parte, que é: nós seremos semelhantes a Jesus ressuscitado. E aí a gente começou a falar, né? O Eric falou, Jesus, ele sumia, aparecia, ele atravessava a parede. Aí eu falei, Jesus voava. E ainda fala que a gente vai voando e encontrar com ele nas nuvens. Pensa que massa. Eu já começo a pensar, vou desenhar uma roupa de Superman ali, uma roupa de super-herói. Pensa que doideira, meus irmãos. Aí eu lembrei, dos seus olhos saem chamas de fogo. Já pensou a gente na batalha do Armagedon? Voa lá no alto e começa a soltar fogo no olho de todo mundo. Mas, meus irmãos, a batalha do Armagedon, a gente não briga. Você sabe como que Jesus derrota o anticristo? Com um sopro da sua boca. Ele vai derrotar o inimigo. O inimigo vem, acabou. Aí vem multidões de todas as nações da terra e junta lá em Megido, em Israel, sitia a cidade santa, e Jesus está lá assim, olha aqui, desce fogo do céu, acabou todo mundo. Aí pega o diabo e pega o Hades e joga no lago de fogo, que é a segunda morte. Acabou. Esse é o nosso Jesus, é esse o nosso Senhor, gente. É esse que governa a nossa vida, é esse que nos salvou, que nos amou, que nos regenerou, que nos libertou e que está nos conduzindo em tempos difíceis, em tempos de dificuldade. Presta atenção, a sequência do texto diz assim: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Do que ele está falando? Eu imagino o povo de Esmirna recebendo essa carta, passando um aperto, dividindo um pedacinho de pão. Jesus está falando para a gente que a gente é rico. Está dividindo um pedacinho de pão. Você é rico. Porque Jesus diz, não ajunteis tesouros na terra, ajunteis tesouro no céu. Como que é isso, pastor? Como é que é juntar tesouros no céu? O jovem rico vem para ele, Jesus fala assim, você quer ser perfeito? Pega tudo que você tem e dá para os pobres, e você vai ter um tesouro no céu. As obras que você semeia aqui, você acumula tesouros no céu. E você que faz isso, você é rico. Jesus fala assim, quando você for dar uma festa, não chama seus amigos, não chama seus vizinhos não, porque senão você corre o risco de acontecer uma coisa ruim, sabe o quê? Eles te chamarem também. E se eles te chamarem, você já está tendo a sua recompensa. Vai pela rua, chama os aleijados. Dá uma festa para quem está sofrendo. E você sabe o que vai acontecer com você? Essas pessoas não têm como te pagar. Quem é que vai te pagar? Você está juntando tesouros no céu. Mas e aqui? Aqui é passagem. Presta atenção. Eu conheço a tua tribulação. Eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Irmãos, como me faz mal conviver com um falso irmão. Essa semana foi encher a paciência lá na casa do meu pai, e ele contou, eu fiquei sabendo que tem igreja fazendo isso, sabe aquele fariseu que persegue a igreja dos outros? Me deu uma raiva tão grande. E a gente que está ali batalhando pelo evangelho verdadeiro, a gente fica revoltado com o farisaísmo, com gente que se diz irmão, mas na verdade é sinagoga de Satanás. E quando se junta é para falar mal, para servir ao demônio. É isso que o texto diz. Uma das piores dores que uma igreja sofre, meus irmãos, não é a perseguição de fora para dentro, é a perseguição interna. De gente que se diz irmão, mas é pilantra, é sinagoga de Satanás. E Jesus está falando, eu sei disso, eu sei o que vocês estão pensando. E eu sei, inclusive, que eles estão servindo não é a mim, é o coisa ruim. E olha o que ele fala. Não temas
as coisas que tens de sofrer. Nem para vir uma palavrinha de consolo, nem para vir assim, eu vou chegar, vou derrotar eles, daqui para frente a coisa vai ficar melhorzinha. Não. Eu lembro um filme, vocês devem ter assistido aquele filme do Liam Neeson, que a filha dele liga para ele, para o personagem dele, né? Isso, Busca Implacável. Que tem sequestradores dentro de casa. Aí ele começa a falar, vai para o seu quarto, deita no chão, vai para debaixo da cama. Aí a gente pensa que ele vai falar, agora eu estou chegando aí. Não, presta atenção, eles vão pegar você agora. É mais ou menos isso que Jesus está falando. Vai dar ruim, mas não fica com medo, calma. Ele fez isso com a gente no início do ano passado. Não sei quantos vão se lembrar da semana de primícias. O Senhor falou para a gente que 2019 seria um ano de lutas e de provas e de sofrimento. E a gente entrou no ano e foi amargando situações difíceis o ano inteiro. De repente a gente estava aqui com a nova crente e dificuldade com a nova crente. Aí daqui a pouco, tragédia lá em Brumadinho. E a nova crente tinha um irmão lá soterrado na lama. E a gente chorando por aquelas provas. E vem a chuva, mata mais um monte de gente, não sei aonde, um monte de coisa ruim acontecendo. Aí quando você pensa que não, eu estou lá estressado da vida, vou tirar férias, a gente volta às férias antes da hora, um monte de coisa acontecendo. Inclusive, o nosso irmão abençoado mergulha lá no telhado, fura o forro e prática. E se espatifa aqui, não temas, calma, ele está no controle, calma. E vem coisas, e vem dificuldades, e lutas, e a gente descendo, e a gente enfrentando. Calma. Não tenha medo da dificuldade. Meus irmãos, mais uma vez eu tenho que dizer, o Evangelho não é vale de sofrer. Venha sofrer pelo motivo certo. Amém. Parar de sofrer é o que Demas está fazendo. Amar o presente século. É correr atrás dos prazeres dessa vida. E sair do campo de batalha para correr atrás muitas vezes de coisas que nós corremos, sem precisar abandonar a frente de batalha. Eu falei para vocês, esse foi domingo, né? Eu fiz 2 faculdades, uma pós-graduação, um mestrado. Nunca abandonei meu posto de batalha. Alguns aqui me conhecem desde a época lá do meu primeiro vestibular, né, Alice? Desde antes, saí da adolescência. Não abandona, você não precisa abandonar seu campo de batalha. Enfrenta as dores com dignidade. Amém. E aí o que ele continua dizendo? Vem dor por aí. E olha agora. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser expostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Irmãos, esse é um versículo que pode provocar um pouquinho de aflição na gente. Por quê? Porque a gente sabe que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A gente sabe que foi nos dada a autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a obra do mal. A gente sabe, meus irmãos, que nós temos autoridade para expulsar demônios e nós fazemos isso. Mas eu quero te dizer que a gente não expulsa o demônio de qualquer pessoa. E que há autoridade para Satanás nesse mundo, para até indiretamente atingir a gente. A gente vê Satanás no ministério de Paulo impedindo ele de fazer viagem, fazendo uma série de coisas no meio da igreja, perturbando mesmo. E se fosse assim, meus irmãos, eu queria que expulsar demônio fosse igual ao superpoder, sabe? Você expulsar de qualquer um. Esse cara está endemoniado, mão para trás, pô, já manifestava, mas não é. A gente expulsa demônio geralmente de quem está clamando por libertação, de quem está precisando ser liberto. Se fosse assim, meus irmãos, a igreja primitiva, vinha os soldados romanos para prender eles, no chão todo mundo em nome de Jesus, caía todo mundo babando, se batendo. Mas não é assim. Infelizmente, pessoas entregues a Satanás, é a vontade delas ali, é o livre-arbítrio delas. E se elas têm consciência daquilo que elas estão fazendo, não adianta nem elas botarem a culpa no diabo. Tem gente que vem e a pessoa pergunta:
Eu estou endemoniado, pastor, porque as pessoas pensam que está endemoniado é não ter consciência do que está fazendo e ser o diabo fazendo por elas, e não é. O diabo é muito mais consequência na vida dessas pessoas do que causa primária. Os demônios estão ali porque elas sabem o que elas estão fazendo, porque elas estão buscando essas coisas. E queridos, nós vivemos num mundo dominado por um sistema maldito. Um sistema que estraga as nossas crianças desde que elas são novinhas. Hoje na sala de oração a gente orava pelas crianças do bairro, trazendo à memória que a cada 4 crianças, né? Uma sofre abuso. E a gente pensando na quantidade de crianças que a gente tem aqui, 80 crianças que a gente reúne, 1/4 delas sofreu ou vai sofrer abuso. E a gente como igreja precisa fazer alguma coisa. É um mundo desgraçado, meus irmãos, nesse sentido. Perdido, que Satanás realmente domina. E ele pode chegar, como tem feito em muitos lugares do mundo, a aprisionar os crentes, pelo fato de eles serem crentes. Agora, no presente tempo, nunca se teve tanta perseguição à igreja como nessa época. Essa semana, o Estado Islâmico publicou um vídeo deles degolando irmãos nossos. Por que eles estão fazendo isso? Porque aquelas pessoas servem a Jesus como você serve. E Jesus vira para a igreja de Esmirna e fala: não fica com medo não, olha o que vai acontecer. Satanás vai pegar vocês e vai lançar vocês na prisão. E aí ele vem falar o motivo de muitos dos nossos sofrimentos, para provar vocês. Você sabe o que é prova? Você lembra lá na sua escola que às vezes você era aprovado ou reprovado em uma prova? A prova é justamente isso. Você tem a possibilidade de passar dela ou não. E queridos, quando a pressão e o sofrimento chega, é justamente para você se manter firme e lembrar que você não é daqui, que isso vai passar. Eu li a respeito de Jó, a primeira onda de sofrimento que ele teve, de uma pessoa vir falar um monte de coisa terrível que tinha acontecido, perdeu o gado. Aí veio o outro, enquanto aquele ainda estava falando, perdeu todos os funcionários, só sobrou eu. Aí enquanto aquele ainda está falando, chega outro. Você perdeu todos os seus filhos, todos eles, não sobrou ninguém. Presta atenção, que Satanás tinha feito descer fogo do céu, que Satanás tinha feito vir um vento e derrubar os 4 cantos da casa em cima dos filhos. O capeta tem poder para isso. Ele ainda tem autoridade para fazer essas coisas, inclusive para mover o clima, meus irmãos. Você sabe o que o texto diz a respeito de Jó? Que ele não abriu a boca para começar a culpar Deus. A prova vem e a gente reprova. Por que a gente reprova? Porque a gente peca no momento da prova. Aquilo que a gente poderia fazer de diferente, meu irmão, a gente faz tudo errado. Satanás vem com um negócio: deixa eu fazer esse cara pecar, e a gente vai lá e faz o que Satanás quer, e entra em murmuração, e entra em contenda com os irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você que se dói, você que se ofende, você que alguém fala uma coisa com você, você fica mordido. Presta atenção, você é orgulhoso, você é soberbo. Enquanto você for, Deus resiste a você. Enquanto você fica mal porque alguém falou alguma coisa que você não gostou, é porque existe soberba dentro de você. E a única forma de você resistir a isso é se humilhando. É se humilhando. O Senhor nos trouxe muitas palavras a respeito disso. Se você quiser tratar isso na sua vida, me fala, eu te mando um link de pregação que a gente já teve aqui. Aproveita a chance para levar pedrada, porque é Deus tratando a sua soberba. Se você vai dormir mal porque alguém te ofendeu, porque alguém falou alguma coisa, vira para Deus e fala: me trata, porque crente não tem que ser ofendido. O veneno só vai pegar em você porque você é orgulhoso. Aí vem a prova, o que você faz? Você reprova, você fica com raiva. Aí bate a solidão. E o que as pessoas fazem? Deus sabe de todas as coisas, deixa eu cair na cama. E eu vou ter um relacionamento ilícito diante de Deus, de comunhão da luz com as trevas que Deus condena.
Vou para a cama com uma pessoa que não é casada comigo, porque está muito difícil, só Deus sabe o que eu estou fazendo. Que miséria é essa, meus irmãos? Você reprovou na prova. É igual o outro que está passando fome, vai roubar. É pecado do mesmo jeito. Se você for ficar colocando, daqui a pouco você está justificando mentira, como algumas pessoas que eu conheço. Não, mas foi uma mentirinha santa. Não existe mentirinha santa, é tudo demônio. Não existe mentira bem intencionada. Existe um crente frouxo, covarde, que não confia em Deus. Calma, confia, é por pouco tempo. Presta atenção no que o texto vai dizer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Presta atenção agora. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, esse é o limite da sua prova. Não existe isso e foi mais forte do que eu, não. O que Jesus espera de você é que você seja capaz de morrer, mas não peque. Esse texto é muito famoso, ser fiel até a morte, mas poucas pessoas param para prestar atenção no que ele realmente está dizendo. Eu estou com tanta vontade de fazer uma coisa errada, mas eu prefiro morrer do que fazer essa coisa, é isso. Em Hebreus a gente lê lá, né? Vocês ainda não foram até o sangue, na luta contra o pecado. E a gente olha pessoas ao longo do mundo morrendo por não negarem Jesus. Esses meninos agora que morreram na mão do Estado Islâmico essa semana, meteram a faca, cortaram o pescoço deles, e sempre eles fazem isso, nega seu Jesus, confessa lá, e Muhammad foi o único profeta. Maomé em muçulmano é Muhammad. Tudo bem, no Brasil a gente chama ele também de Maomé, mas se for falar para o muçulmano, ele vai falar Muhammad. Irmãos, você pensa assim, né? O crente domingueiro, ele pensa assim: eu vou negar e depois eu peço perdão. É fácil. É só eu chegar e falar assim: não nego não, deixa eu ir lá pedir perdão. É o que as pessoas fazem aqui na igreja todo mundo. É só pecar, pastor, e depois eu vou lá e peço perdão, está tudo de boa. Quantas vezes dentro do Ministério do Louvor, né, Marcos André, a gente viveu situações desse tipo? Não, eu estou em pecado não, mas eu pedi perdão, agora eu vou subir para tocar, por quê? Não há arrependimento, não há consciência do que é pecado, ofensa contra Deus. Jesus já morreu pelos meus pecados. Para que eu vou pecar conscientemente? Para que eu vou mentir? Os caras vão até a morte, eles são fiéis até a morte, e você não é capaz de controlar um apetite seu. Ser fiel até a morte. Satanás vai pegar vocês, vai levar vocês para a cadeia. E tipo assim, alguns de vocês devem morrer no processo. Eu estou aqui esperando. Eu vou enxugar dos olhos de vocês toda a lágrima. Ser fiel até a morte, eu vou dar a coroa da vida para vocês. Coroa é uma figura profética de autoridade, de reino, de governo. Nós somos chamados para reinar com Ele. Cada tentação que você vence em nome dEle, cada vez que você se mantém fiel, sem ninguém estar olhando, sem se aparecer para ninguém, só porque existe um Senhor sobre a sua vida, que é Senhor, inclusive sobre a sua morte, você pode ter certeza, você é rico, você não é pobre, você é rico, você está acumulando galardão para você. Você está acumulando governo, autoridade sobre a sua vida. E olha como é que termina. Quem tem ouvido os outros que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Irmãos, o livro de Apocalipse usa essa figura de segunda morte para se referir àquilo que a gente conhece popularmente como inferno. E Jesus, ele menospreza a primeira morte, porque para ele o céu é o segundo.
a segunda morte, que é eterna. É o seu destino final, baseado na escolha que você fez, de tê-lo como Senhor da sua vida ou não. Então, ele está garantindo, olha, vocês que estão aí morrendo por mim, vivendo por mim, de modo nenhum vocês vão sofrer o dano da segunda morte. Eles podem até matar o seu corpo, eles podem até fazer isso com vocês, mas ó, eu conheço o final da história. A segunda morte é onde eu vou lançar Satanás e seus demônios. É lá que eu vou lançar eles. Mas vocês, o lugar de vocês é comigo na nova cidade. Irmãos, quando a gente fala de ressurreição, como a gente estava falando agora há pouco, né, de fim dos tempos, da volta de Cristo, às vezes parece uma coisa tão viajante e tão fora da realidade para a gente. Talvez alguns pensem até de forma dupla. Eu acredito, mas ao mesmo tempo eu sinto como se fosse coisa de louco, de fanático. Porque a gente vive num mundo cheio de uma cosmovisão materialista. E a gente está tão apegado aos valores desse mundo que a gente desprendeu daquilo que é a essência de sobrenatural. Algumas pessoas vivem nesse mundo conversando com o anjo, meus irmãos. Eu conheço um pastor, eu conheço pessoalmente, que ele conta que estava no carro com outros pastores também conhecidos. De repente foi passando uma porteira na roça. Espera aí, o anjo está ali, vai abrir para a gente. A porteira abriu. Eles olharam para a cara do outro. O carro passou. Vou lá fechar. Não, espera aí, fulano, fecha aí. O anjo foi lá e fechou a porteira. A gente precisa entender que esse mundo que nós vivemos foi criado por um Deus maravilhoso. E que Ele criou as coisas visíveis a partir das invisíveis. Esquece todo esse materialismo da nossa cultura que nos cega para a realidade verdadeira. Meus irmãos, alguns aqui sabem, eu tive um passado extremamente cético. Um dia um irmão chegou para mim e falou assim: como que eu vou ser cético e ser crente? Eu creio que Deus se encarnou numa criança, nasceu de uma virgem. Eu acredito nessa história. Morreu, ressuscitou e ainda acredito que Ele vai voltar. Como é que eu posso duvidar de alguma coisa nessa terra? A gente precisa caminhar numa perspectiva de eternidade, de mundo espiritual. Quero que você reflita nisso, porque tempos difíceis vêm pela frente. Irmãos, existem várias leituras do Apocalipse e de outros textos da Bíblia, mas, queridos, eu não consigo ler a Bíblia de outra forma. Respeito quem pensa diferente, o povo triunfalista que acha que o mundo vai melhorando, melhorando, melhorando até Jesus se manifestar. Mas quando eu olho para as promessas de Jesus, eu sei que vai vir um período tão difícil, mas tão difícil, que não existiu tempo tão difícil antes dele nem depois. E isso precede a vinda dele. E alguns vão dizer: não, mas a grande tribulação, a igreja vai ser tirada. Presta atenção. O que Jesus disse é que se não fosse por causa dos escolhidos, esses dias não seriam abreviados. Então entenda, os escolhidos estão no meio da doença. O Senhor tem me dado sonhos proféticos. Eu não sou muito disso. Raramente acontece, mas quando acontece, eu sei que é. Há uns 2 anos atrás eu trouxe uma palavra aqui na igreja, uma mensagem todinha vindo no sonho. A mensagem se chamava: o inverno está chegando. Está lá no YouTube, pague e assista, aquilo ainda está valendo. E algumas dessas coisas, inclusive com irmãos citados no sonho, já estão se cumprindo. E o que eu tenho sentido, meus irmãos, é que certos privilégios que nós temos como povo de Deus, de reunir no templo, de reunir publicamente, de professar com liberdade a nossa fé, isso vai acabar. Eu gostaria de, antes de encerrar essa mensagem, cantar para os irmãos uma música que me veio com um sonho profético.
Eu não sei ainda direito tudo que tem naquele sonho, mas eu estava numa cidade, num prédio, não no topo dele, mas em um dos, talvez, apartamentos, e a cidade com muitos prédios estava totalmente no escuro. E lá embaixo passava um trio elétrico com uma música de festa, meio que tentando atrair uma multidão para ir atrás dela. Só que o prédio estava cheio, e os prédios estavam cheios de pessoas cantando a seguinte canção: eu continuarei no teu altar. A capela, uma coisa arrepiante, meus irmãos. Uma multidão que eu não via, porque estava cada um dentro de um daqueles apartamentos do prédio, e eles cantavam essa canção: eu continuarei no teu altar. Aquilo foi crescendo. O restante do sonho teve outros elementos, mas eu acordei impressionado com a voz de uma grande multidão, cantando a capela, uma frase de afirmação: eu não vou atrás desse trio elétrico, eu não vou atrás do curso desse mundo, que esse mundo tem que oferecer. Eu posso estar na prova, eu posso estar no escuro, mas eu não vou arredar o pé do meu compromisso com Deus. Eu acordei impressionado, eu sabia que eu ia esquecer, eu peguei o celular e eu gravei a musiquinha na hora e rastreei até o tom em mi bemol. E eu tive que compor o resto dela, porque o sonho só tinha esses pedaços. E eu quero convidar você a cantar nesse momento, como uma resposta a isso que Deus está falando com você. Enquanto Demas está abandonando o seu posto, amando o presente certo, eu quero que você diga para Deus: eu estou disposto a ir até a morte, a enfrentar a tribulação, tristezas desse mundo, e solidões desse mundo, e privações desse mundo, simplesmente para continuar no altar e ser fiel até a morte. Você pode se colocar de pé? Meus irmãos, ontem aqui, aquilo que eu não iria contar, eu falei para Alice que não iria contar, as cruzes que protegem a nossa igreja, com a luz no fundo. Mas eu não tinha ainda o entendimento da mensagem completa. Deus está nos protegendo. Por que Deus está nos protegendo? Eu fui para casa e meditei nisso. A mensagem que recebemos agora veio completar aquilo que eu senti durante a noite e hoje pela manhã. Eu escrevi a história daquilo que aconteceu aqui ontem, está lá escrito. Tem esse final. Vem bomba por aí. Muita bomba. Muita. Aquilo que o pastor Cléber acabou de dizer aqui. Vem promoções. Satanás está irado conosco. Assim como eu terminei o texto lá em casa. Eu vou terminar aqui. Deus estará conosco. Aleluia! Ser fiel até a morte. Amém. E dar-te a coroa da vida. Canta assim: eu continuarei no teu altar. Eu continuarei no teu altar. Eu continuarei no teu altar.
continuarei no teu altar. Mesmo que o mundo ao meu redor tome outra direção, ainda que os amigos mais chegados venham se afastar de ti, quando até alguns irmãos vão se esfriando, abandonando a nossa fé, quando a estrada se estreita e o mais fácil é deixar de te seguir, eu continuarei no teu altar. 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 Mesmo que o mundo ao meu redor siga em outra direção, ainda que os amigos mais chegados venham se afastar de ti, quando até alguns irmãos vão se esfriando, abandonando a nossa fé, quando a estrada se estreita e o mais fácil é deixar de te seguir, eu continuarei no teu altar. Eu continuarei no teu altar. Eu continuarei no teu altar, a te servir, Senhor. Eu continuarei no teu altar, a te buscar, Senhor. Eu continuarei no teu altar, a te adorar, Senhor. Eu continuarei no teu altar, a te amar, Senhor. Eu continuarei no teu altar. Convicção bem alta, como um sonho, uma multidão firme na presença do Senhor. Sai do seu lugar e vem cantando aqui para frente, como uma forma de você se posicionar diante dele. Eu continuarei no teu altar. Eu continuarei no teu altar. Bem forte. Eu continuarei no teu altar. Eu continuarei no teu altar. Eu sinto que eu devo fazer uma pergunta para você que ainda não nasceu de novo, para você que ainda não foi liberto, para você que ainda não é um servo fiel de Jesus, ou de repente para você que se encontra afastado, a ponto de perder a alegria do primeiro amor. Eu quero convidar você a entregar sua vida para Jesus hoje. Tem alguém aqui que quer assumir esse gesto de fidelidade nessa noite? E quer entregar sua vida para Ele? Sai do seu lugar, vem mais aqui para frente, passa nessa linha aqui, ó. Que nós vamos orar por você, vamos abraçar você. Sente que é para você, vem. O Espírito Santo manda eu insistir, porque tem mais gente. Está na aparência, esquece a aparência, a gente não está preocupado com isso. Esquece o que os outros vão pensar. Assuma você o posicionamento diante do Senhor. Entrega a sua vida para Ele, deixa Ele fazer tudo novo. É melhor você sofrer na presença de Deus
Deus, porque você tem alegria na mão do diabo. Vem, vem. Vem sofrer por amor. Vem sofrer com Jesus, ditando o final da sua história. Aleluia. Igreja, estenda suas mãos na direção desses dois irmãos. E lance decretos espirituais sobre a vida deles. Um novo tempo se começa agora. Uma nova história se abre diante de ti. O Senhor Jesus no comando, o Senhor Jesus no controle. É tempo de você morrer para suas vontades. Tempo de você morrer pro seu antigo caráter. Uma nova história começa pra você. E é tempo de você prevalecer. É tempo de você permanecer no altar. Mesmo com todos contra ao seu redor no altar. Sozinho com Deus no altar. No vale da sombra da morte no altar. No altar. Eu continuarei no teu 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 altar. Aleluia! Vamos aplaudir a Ele. Amém. Podem retornar ao lugar de vocês.